Olá. Você realmente sabe como foi que Judas Iscariotes, o traidor de Jesus, morreu? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Essa é uma outra história contada para nós desde quando éramos crianças, lá na escola bíblica dominical, que nos ensinaram que Judas suicidou-se. Não é isso que você conhece? Não é isso que foi te ensinado? É isso que é ensinado até hoje nas igrejas. Mas eu vou te provar aqui agora, nesse vídeo, que não foi assim. Judas não morreu enforcado. E é uma coisa muito natural, uma coisa muito simples de se entender. Não precisa de uma palavra remo para saber disso. O que acontece com a maioria das pessoas é que elas não prestam atenção no texto e acabam não lendo o que precisava ler. E aí não entende o que precisa ser entendido. Sem mais delongas, eu quero te mostrar agora na Bíblia o que foi que aconteceu realmente com Judas Iscariotes. Primeiro eu quero te mostrar em Mateus 27, o que está escrito em Mateus 27, quando ele traz Jesus, quando ele recebe as 30 moedas, o que ele faz. Vamos ler juntos. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, versículo 5. Essa é a passagem de Mateus. Mateus ensinando que Judas se arrependeu e pegou as moedas e foi devolver para os sacerdotes. Os sacerdotes não aceitaram, então ele jogou as moedas no templo e saiu para enforcar. Mas o texto não diz que ele enforcou, só diz que ele saiu para enforcar. E baseado nesse texto, a maioria dos pregadores, dos professores de escola bíblica dominical, dos professores de estudo bíblico, afirmam que Judas, ele enforcou. Mas esqueceram de ler outras passagens a respeito do que aconteceu aqui. E na outra passagem que nós vamos ler, está muito claro que realmente Judas não morreu enforcado. Eu quero te provar isso lendo com você em Atos, no capítulo 1. Vamos ver também. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, o que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contato entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Veja o que o Dr. Lucas escreveu em Atos 1, versículos 16, 17 e 18, que nós lemos. Judas levou as pessoas até Jesus, e levou os soldados até Jesus, e aí foi preso. Por causa disso, ele se arrependeu, e pegou as moedas e jogou, como a gente leu lá em Mateus. E saiu para enforcar, mas ele não se enforcou. Pelo que o texto nos informa, ele pulou de um penhasco, caiu e se partiu ao meio, e as entranhas dele saíram de dentro dele. Então ele não se enforcou, ele pulou e foi partido ao meio. Existem outros historiadores e estudiosos da palavra de Deus que diz também uma outra versão. Eles contam que na noite que Jesus estava dando a ceia e que Judas molhou o pão junto com Jesus, Jesus fala para ele, olha, vai e faz logo o que você tem que fazer. E a palavra diz que naquele momento o diabo, o próprio Satanás, entrou no corpo de Judas. E aí aconteceu tudo que nós sabemos. E depois, quando Satanás resolveu sair do corpo de Judas, partiu ele no meio, porque Satanás tem poder de fazer isso. Então existe essa versão, mas existe essa que nós estamos lendo na palavra. Que ele precipitou, ou seja, ele pulou de algum monte, e ao cair, partiu-se ao meio e as entranhas saíram. Essa é mais uma daquelas histórias que, quando contada lá atrás, a gente vai repetindo, mas não para ler o texto. Aqui não houve nenhuma interpretação rema. Não, é só ler o texto. Nós temos muitas dificuldades de entender a Bíblia, porque nós vamos ler
e a gente atropela a vírgula, a gente atropela a ponto, e a gente não para entender o que o texto está ensinando, está mostrando. E na nossa mente, quando nós aprendemos mais cedo a respeito de alguma coisa, parece que quando você vai ler aquilo que você já sabe, a sua mente trabalha para você passar por cima de tudo que tem ali, porque você já sabe o que você está lendo. A mesma coisa acontece com Elias. Até hoje as igrejas ainda ensinam que Elias subiu através de uma carruagem de fogo. Mas quando você lê o texto, está claro em dizer que ele subiu num redemoinho. Mas como você aprendeu que ele subiu na carruagem de fogo, você vai ler o texto, vai ler que ele subiu no redemoinho e mesmo assim vai continuar falando que ele subiu na carruagem de fogo. Então, amados, é só interpretação de texto. E não é só com a Bíblia que a gente faz isso com muitas outras coisas. A gente lê e não interpreta, a gente lê e entende do jeito que a gente quer. Não, a gente tem que parar e ler e entender o que a gente está lendo. Porque existem informações importantes demais para a gente brincar com um texto sagrado, principalmente. E é por isso que muita heresia ainda continua acontecendo, porque a gente lê, passa por cima e continua falando que não é verdade. Então, você pode até perguntar agora para quem estiver do seu lado, como foi que Judas Iscariotes morreu? E ele vai falar que foi enforcado. Aí você apresenta o livro de Atos para ele, no capítulo 1, e lê o versículo 16, 17 e 18, e vai ver realmente como Judas morreu. Então ele saiu para enforcar, mas quando chegou para enforcar, ele desistiu e resolveu se precipitar do monte. E aí ele cai, parte-se ao meio, não sei que jeito que foi essa partida ao meio, como foi qual parte que foi ao meio, mas a Bíblia fala que ele partiu ao meio e que as entranhas saíram. Então essa foi a morte trágica de Judas. Então te peço, quando você ler uma passagem, obedeça, vírgula, obedeça ponto. E pare, respire e realmente entenda o que o versículo, o que o capítulo, o que o livro está dizendo para você. Assim, você vai ajudar a ter menos heresia no meio do povo de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido esclarecedor para a sua vida. E se você gostou, peço para você curtir o nosso canal. Isso vai nos ajudar muito. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva. E não esquece de ativar também o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigado por me assistir e que Deus te abençoe.